O Jornal da Itatiaia dá sequência hoje às entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República em 2022. Para conhecer suas propostas e fazer uma avaliação do cenário econômico e político, vamos conversar agora ao vivo, aqui no Jornal da Itatiaia, com Ciro Gomes, do PDT, que vai disputar a presidência da República pela 4ª vez. Lembrando que você, ouvinte internauta, pode acompanhar esta entrevista pelo site, pelo aplicativo, pela TV a cabo, pelo YouTube. Bom dia, pré-candidato. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia. Bom dia ao Eustáquio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Itatiaia. É um privilégio muito grande cumprimentar toda a boa gente mineira e do mundo, que estão aí nas nossas redes da Itatiaia. Bom dia, obrigado pela presença. Nós iniciamos essa entrevista, pré-candidato, abordando então esses dados da pesquisa Datafolha, divulgada noite passada. Na pesquisa estimulada, o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 28% e o senhor 8%. A que o senhor atribui essa diferença tão grande entre o senhor e o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, considerando que o senhor é tão conhecido quanto Lula e Bolsonaro? Veja, Kátia, a pesquisa é retrato e a vida é filme. Isso é uma coisa muito simples de entender e o povo mineiro, por exemplo, dá um testemunho fácil de fazer. Você, nessa época, por exemplo, nas eleições de 2018, ninguém acreditava que o Bolsonaro ganharia a eleição, mas mais surpreendente para todos nós que acompanhamos a luta, a vida do povo mineiro, ninguém imaginava que o Zema chegasse e ganhasse as eleições, ou que a Dilma ficasse em 4º lugar para o Senado. E isso é o que nós precisamos, com toda a humildade, entender. Então, nesse momento, o retrato revela uma polarização que é muito quente, muito calorosa, muito ideologizada, muito marcada por ódios, por paixões. E eu sou justamente o oposto. Eu tenho tentado salvar o Brasil desse ambiente de desagregação nacional, em que famílias estão brigando na internet, amizades se desfazendo por conta de ódio na política. Em pleno século XXI, com milhões de desempregados precisando de uma oportunidade de trabalhar, 65 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC, a gente não pode aceitar que a disputa se dê ao redor de termos tão antigos quanto que não dizem nada da vida do Brasil, não botam comida no prato de ninguém que está passando fome. Ou seja, comunistas contra fascistas. Isso nós temos que desarmar essa bomba. E eu estou fazendo tudo o que posso, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente salve o Brasil dessa tragédia. Agora, outras pesquisas, pré-candidato, mostram que o terceiro colocado, no caso o senhor, por exemplo, não passa desses 8%, 7%. Por que não uma decolagem nas pesquisas? Porque não está na hora ainda. É evidente que eu não quero simplificar as coisas nem deixar de ter humildade, como eu cultivo muita humildade diante dos fatos. Mas eu quero lembrar de novo que pesquisa é retrato e a vida é filme. O que vai acontecer? Daqui a pouco, em agosto, nós vamos começar a fazer uma discussão. Vocês estão começando a ouvir os candidatos, as pessoas vão acompanhar. E o nível de atenção que as pessoas têm ao assunto eleições vai crescendo com o tempo. Hoje é quase nenhum. E eu acredito, francamente, de que se nós tivermos a capacidade de mostrar ao povo brasileiro... Vamos tomar o exemplo de Minas Gerais. Por que o povo de Tancredo Neves, de Aureliano Chaves, um povo a quem o Brasil deve tanto à construção nacional, numa proporção de 70-30 em números redondos, votou no Bolsonaro nas eleições passadas? Eu tenho segurança, conheço Minas Gerais por dentro e com grande admiração. Enfim, o povo votou protestando, com razão, contra uma crise econômica mortal, que é essa que está aí, e um escândalo generalizado de corrupção que, por mais que o Lula não tenha tido o devido processo legal, e eu denunciei isso na época, qualificou claramente o maior escândalo de ladroeira generalizada nas estruturas públicas do Brasil. E isso foi o PT que produziu. Todo mundo, com toda a humildade que eu tenho, todo mundo tem direito de lembrar isso. E as pessoas votaram no Bolsonaro, não foi porque ele tinha uma obra. Bolsonaro vinha de ser um deputado 28 anos ligado ao baixo clero e às miudices da política mais corrupta do Brasil. Não foi porque o Bolsonaro fez uma proposta encantadora, com soluções inovadoras para os problemas trágicos do Brasil. Essa proposta não existia. Nosso povo votou nessa proporção em Minas Gerais, 70-30 em números redondos, protestando contra a crise econômica e contra a corrupção. Será que é razoável agora que a gente, para protestar contra a frustração, a enganação, os escândalos de corrupção do Bolsonaro, a gente volte para quem deu causa a isso, que é o PT? Eu espero que não, francamente. Pré-candidato, qual que é a sua nova proposta em relação à eleição de 2018, quando o senhor também disputou, e que vai fazer o eleitor deixar de votar, por exemplo, no Lula, no Bolsonaro ou na chamada terceira via? O que o senhor está trazendo de novo para essa campanha de 2022?
Eu defendo há muitos anos, portanto, eu não estou com muito compromisso com novidades. Eu defendo há muitos anos que o Brasil precisa mudar o modelo econômico e o modelo de governança política. De onde é que eu tiro isso? Eu tiro do fato de que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e crescimento econômico é a única forma da gente responder ao emprego, ao salário, à renda e às tributações capazes de financiar melhoria na segurança, melhoria na saúde, tirar o funcionário público do arroxo em que se encontra no Brasil inteiro, de enfrentar os dramas de infraestrutura do país, enfim. Pois bem, o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e, de repente, faz 10 anos que o Brasil não cresce nada. Nasceram ao redor de 25 milhões de novos brasileiros nesse período e o bolo, que já era precário e muito concentrado, ficou menor ainda para a maioria das pessoas. Isso significa hoje que o Brasil tem um modelo econômico trágico. E eu estou tentando mostrar como mudar isso, e é possível mudar. O Brasil tem base estratégica, tem gente para isso, tem instituições capazes de promover a retomada segura do desenvolvimento brasileiro, uma pessoa como eu que tem muita experiência nesses assuntos. De outro lado, veja, Kátia, a governança política do Brasil. Esqueça a ideologia, essas coisas agressivas, e vamos dar uma olhadinha rápida na história do nosso país. A democracia brasileira cedeu um espaço à corrupção, à fisiologia, que simplesmente eternizam e aprofundam a cada dia a nossa crise. Que se não vejamos, o Collor foi o primeiro presidente eleito, foi cassado, governou com essa gente que está aí, agora chamada de Centrão, mas é o centro da fisiologia e da corrupção no Brasil. Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional, chegando ao ponto, aparentemente, de não ter nem capacidade de lançar uma candidatura. O partido que governou o país, governou com essa gente e foi banido da vida brasileira. O Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente e foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente e foi parar na cadeia. E agora o Bolsonaro governa com essa gente e simplesmente está desmoralizado. Sabe o único que governou, que não aceitou fazer isso? O Itamar Franco. Foi o único que saiu pela porta da frente, não é, respeitado, e eu tive a honra de servi-lo. Portanto, eu proponho um modelo econômico diferente para dizer de onde veio o dinheiro para fazer a mudança que o país precisa fazer e um modelo de governança política que troque essa ideia de que a presidência da República virou testa de ferro de ladrão. O país não aguenta mais isso. Mas, pré-candidato, o senhor, na eventualidade de ser eleito presidente da República, vai precisar de uma base no Congresso Nacional. E essa base significa apoio de partidos. Como não seguir outros presidentes do Brasil, como o senhor está dizendo agora, mas tendo que ter essa base, tendo que ter uma situação confortável na relação com o Congresso? Eustáquio, essa relação confortável com o Congresso tem que ser buscada ao redor de uma agenda concreta de reformas para o país. E, infelizmente, não tem acontecido. Essa base fisiológica está sendo construída na base da corrupção que destruiu o poder brasileiro. Se a gente persistir nesse caminho, com o nível de conchavos que o Lula está fazendo, nós vamos liquidar a democracia do Brasil, porque já não produz consequências práticas para o povo. Portanto, nós devíamos ter acordo de que esse modelo não funciona. O que é que eu posso oferecer com a minha experiência? Eu mesmo, ex-parlamentar, ex-governador, ex-prefeito de capital, saí com toda a aprovação recorde no Brasil. Ou seja, eu não sou uma pessoa que chegou de Marte ontem. Eu tenho muita vivência, muita experiência, já fui ministro 2 vezes, comandei a economia do Brasil. Eu mesmo fui deputado federal proporcionalmente mais votado do Brasil, conheço por dentro como é que funciona a geringonça. Então, veja, qual é a minha proposta de botar no lugar dessa governança corrupta que está desastrando o país, como eu tentei demonstrar com a nossa história. Não escapou um, a não ser aquele que não governou assim, que foi Itamar Franco. Como é que eu pretendo? Um gesto e 4 providências. O gesto, eu chego à presidência, se for essa a vontade de Deus e do povo brasileiro, eu chego na presidência e abro mão, em troca das reformas, da minha própria reeleição. Eu acabo com essa perversão que é a reeleição e, em troca disso, dando o meu próprio exemplo, eu, promovo a reforma do país. Segundo, eu vou fazer o máximo que eu puder, como vou tentar fazer hoje aqui na Itatiaia, que a população vote em mim com as minhas ideias. Ou seja, propor coisas práticas, concretas, objetivas. Por quê? Aí eu transformo no que eu puder as eleições não num jogo de conversa fiada, de promessa, de mentira, mas num jogo de comprometimento programático. Se isso acontece, e eu escapo e me elejo, vamos se lembrar disso. A premissa é que eu preciso me eleger. Se eu me elejo, muda completamente a correlação de forças, porque eu também tenho tradição, né, de conhecer a história brasileira, como é que funciona. Propor a ideia, fazer da eleição um plebiscito de ideias e de programas. Depois, propor nos 6 primeiros meses. Esse é o tempo mágico. E se você olhar para trás, nenhum presidente brasileiro aproveitou esse momento mágico que vem do dia seguinte da eleição, porque não tinha concepção. O Lula não propôs nada. O Fernando Henrique não propôs nada. O Bolsonaro não propôs coisa nenhuma. Por quê? Porque não tem concepção. Então, a ideia é
abrir mão da reeleição, para poder não depender de conchavo, propor as ideias concretas para que o voto seja na pessoa e nas ideias, propor nos 6 primeiros meses, onde o poder é máximo, recém-extraído das eleições. E, por fim, aquilo que for necessário, nós vamos fazer um grande entendimento, uma grande negociação, porém, ao invés de fazer em gabinete de Brasília, não toma lá da cá e da roubalheira, eu vou envolver um novo pacto de governadores e prefeitos. Minas sabe, Minas Gerais tem aí dificuldades extraordinárias na relação de dívida com a União Federal, e assim como Minas Gerais, 23 estados estão absolutamente ilíquidos ou na fronteira da iliquidez. Eu pretendo aproveitar esse momento difícil dos estados para envolver os governadores e os prefeitos municipais, que também estão sofrendo muito, para que eles entrem na grande mediação da reforma pactuada e proposta nos 6 primeiros meses. O que sobrar de impasse, eu vou mandar direto a plebiscito, ou seja, o povo vai votar para diminuir o conflito entre um presidente reformista e um Congresso reativo. Isso é a única saída para proteger o Brasil dessa tragédia, sabe, de mensalão, petrolão, agora escândalo do MEC e coisas que tal. Nós estamos entrevistando aqui no Jornal do Itatiaia ao vivo e o ouvinte internauta pode acompanhar pelo rádio, pelas nossas mídias sociais e também pelo canal no YouTube a entrevista com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Já que o senhor falou aí de um grande pacto com prefeitos e governadores, um dos temas que mais afetam hoje o país é a alta dos combustíveis. Hoje foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que limita o ICMS sobre combustíveis para ajudar a conter a alta da gasolina e do diesel. Como é que o senhor avalia essa crise no momento? E qual que seria a proposta do senhor, então, para tentar resolver esse problema que afeta a todos? E aí vem também a questão da inflação. Kátia, deixa eu lhe dar o exemplo prático. Aquilo que eu estou falando do modelo de governança política, que tem que ser mudado, e o modelo econômico que tem que ser mudado, nessa casa dos combustíveis explode como exemplo que está todo mundo sofrendo. O que aconteceu com a Petrobras? Modelo econômico. O Lula e o Fernando Henrique, iguaizinhos, apesar de terem discurso diferente, venderam 60% do capital não votante da Petrobras para estrangeiros e banqueiros brasileiros. A partir dessa posse de ações na proporção de 60%, os banqueiros fizeram aquilo que eles sabem fazer, começaram a pressionar o poder político por o lucro máximo no curto prazo. Com os conchavos políticos, isso é o modelo econômico, tudo em favor do acionista minoritário, em favor do banqueiro, em detrimento do conjunto geral da população, da produção, da economia. Depois você pega modelo de governança política. O Lula se acerta com o Michel Temer, bota na vice da Dilma, uma pessoa que é completamente diferente, está fazendo a mesma coisa agora com o Geraldo Alckmin, que pensa exatamente o oposto, ou pelo menos fala exatamente o oposto do que o Lula representa, num grande conchavo político para tirar a liberdade do povo de escolher, junta gato, pato com galinha e cachorro, e aí resultado prático. O Michel Temer toma posse da presidência da República e muda a política de preço da Petrobras, que vigia desde 1954. E passa a cobrar dolarizado da dona de casa de contagem, da dona de casa da venda nova, um gás de cozinha dolarizado quando ela ganha em real e está desempregada ou com dificuldades. Aí está um exemplo prático. Qual é a solução disso? Na mudança do modelo econômico, nós vamos fazer o quê? Primeiro dia de um governo meu, a Petrobras será convocada, o Conselho de Administração, para estabelecer que o preço dos combustíveis no Brasil será calculado pelo custo da Petrobras de produzir, em real, porque essa é a moeda que nós gastamos e com a qual nós ganhamos ou não ganhamos no nosso dia a dia. E, a partir daí, eu chamo os acionistas minoritários para a venda até 60% do capital, esse votante da Petrobras, de maneira que o país possa ter o controle novamente da Petrobras. Deixa que eu lhe diga, isso é desesperadoramente necessário a gente explicar para o povo, porque estão fazendo o esquartejamento da Petrobras. E na hora que a Petrobras vende uma refinaria, como, por exemplo, fez com a Landulfo Alves, na história mentirosa de privatização, lá imediatamente a consequência foi o maior preço de diesel da história. Por quê? Porque é um monopólio. Monopólio significa uma empresa que não tem concorrente. Por isso, todos os manuais de economia do mundo, não interessa ideologia, preços que são monopolistas, que não têm competição, o governo tem que administrar. E isso voltará a acontecer comigo. E aí a inflação brasileira? A inflação brasileira tem 3 explicações. 2 são de dentro daqui e uma terceira, o Brasil tem alternativa difícil de existir no mundo para enfrentar. O Bolsonaro não está vendo como fazer nenhuma delas. Primeiro, preços administrados pelo governo. Por quê? Porque a energia elétrica em Minas Gerais, que é extraída de base hidráulica, a energia elétrica do Ceará, que vem de base hidráulica, aumentou entre 17% e 25%.
Aumentou por onde? Porque explodiu a demanda? Não, aumentou por um decreto do governo. Um decreto do governo aumentou. E qual foi o custo de produção que aumentou nessa proporção, 25%? Nenhum. Por quê? Porque nós entregamos essa gente que nos governa há 30 anos, e infelizmente o PT aperfeiçoou essa estratégia, inclusive na roubalheira, o Brasil simplesmente indexou ao dólar as tarifas de energia elétrica. Então o dólar saiu de 3,70 quando o Bolsonaro tomou posse por real, e agora está em 5,20. Lá se vai tudo isso para a conta de energia elétrica, que não tem nada a ver, porque a nossa população recebe em real. Então, o outro preço do combustível, o governo que manda também, como eu tentei demonstrar. E o terceiro problema é a inflação dos alimentos. Esse não é puxado aqui pelo governo, mas é puxado pelos preços estrangeiros. Aumentou muito a demanda na China, aumentou muito a demanda na Europa por alimentos, e o Brasil destruiu a sua política de abastecimento e preço. Isso é o que eu pretendo fazer, porque o Brasil tem alimentos, diferente da Europa ou da China, que não tem alimento suficiente para abastecer seus mercados. O Brasil tem 238 milhões de toneladas, uma safra recorde. Se você dividir 238 milhões por 200 milhões de habitantes, nós temos aí, não é, uma proporção de uma tonelada por habitante de alimentos. Evidentemente, isso só para mostrar que o alimento tem aqui. Como é que a gente resolve? O governo tem que entrar competindo com o estrangeiro, com o importador, comprando do produtor na safra, quando ele é muitas vezes explorado pelo atravessador, e guardando e processando esses estoques, revendê-los na hora da entre-safra, da seca ou da crise de abastecimento estrangeira. Isso é o que eu pretendo fazer, está no meu programa. Pré-candidato, agora para o cidadão mais pobre que está nos ouvindo agora, para aquele que está sem emprego, para aquele que está passando fome, são 30 milhões de pessoas em vulnerabilidade alimentícia no Brasil, qual é a proposta principal, as propostas principais do senhor? Nós temos que estabelecer com status constitucional um programa de renda mínima de cidadania, a qual eu dou o nome no meu programa de Eduardo Suplicy, porque independentemente de não ser meu eleitor, nem do meu partido, é um eleitor do Lula e do PT, é a ele que o Brasil deve a renitência há 30 anos de disputar esse conceito entre nós. E eu já estudei. Então, basicamente é o seguinte, você pega todas as transferências que o governo tem feito em relação a diversos programas e consolida com o status de Constituição para acabar com a história de mudar de Bolsa Família para Bolsa para Auxílio Brasil, ameaçar o povo em véspera da eleição de diminuir ou de aumentar para fraudar a vontade e a liberdade do povo mais sofrido do país que depende disso para comer. Eu quero colocar isso na Constituição, ou seja, passará a ser uma política de Estado permanente. E os recursos para isso basicamente são a consolidação do Auxílio Brasil, hoje chamado, os benefícios de prestação continuada, a aposentadoria rural e outras transferências tipo Vale Gás, Vale Isso, que ainda existem no Brasil, consolidar tudo isso e estabelecer um financiamento vinculado de um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% apenas de alíquota por ano, incidente apenas nos patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Com isso, Eustáquio, veja como o Brasil é perverso e concentrado a renda. Eu alcanço 58 mil pessoas num país de 212 milhões de habitantes, arrecado 70 bilhões de reais e digo de onde vem o dinheiro para financiar esse programa de renda mínima que vai banir de uma vez por todas a fome do lado dos brasileiros. Nós estamos ouvindo aqui no Jornal da Itatiaia o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Faltam 2 minutos para o fim da nossa entrevista. Nos últimos dias surgiu a informação de que o senhor estaria desconfortável dentro do partido do senhor, o PDT. Há mesmo esse ambiente e o senhor pode até mesmo deixar a sigla após as eleições? Não, estou muito feliz. Nunca fui tão bem tratado, tão honrado e tão apoiado quanto tenho sido pelo PDT, pelos meus companheiros. Não é? O Carlos Lupe é um amigo e irmão que a vida me deu, dirige, faz as negociações. Em Minas Gerais eu tenho um querido amigo, Mário Arinja. Pode a gente discutir, discordar, mas isso é dentro de um ambiente de muita fraternidade e eu estou muito feliz no partido que estou. 7h24, nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia, ao vivo, com imagens no YouTube também, com o pré-candidato à presidência da República, ex-ministro, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT. Pré-candidato, obrigado pela presença do senhor, um ótimo dia. Muito obrigado a você, um forte abraço à boa gente brasileira das Minas Gerais. Obrigada pela entrevista, bom dia para o senhor.